A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, amigo e irmão. Eu sou Johnny Schemberg. Estou chegando para anunciar o Jornal da Central TV. A partir de agora, boas notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Amigo, o comentário de hoje, nós estamos direcionando aquelas pessoas que falam que a saúde do Brasil é um descaso nacional. Atenção, precisamos melhorar em muito a saúde brasileira. As autoridades precisam ter mais consciência e atender mais o povo brasileiro muito sofrido. Mas eu quero apresentar aqui algumas informações que se faz necessário. Para quem? Para aquelas pessoas que acreditam nesse país. Isso foi repassado nestes últimos 3 anos, para você avaliar o que foi feito até aqui. Mais de 310 milhões de vacinas contra o Covid-19. 43 bilhões de reais para unidades básicas de saúde, que é a porta de entrada para o SUS. 4,3 bilhões de reais investidos em UTIs convencionais. Mais de 150 milhões de reais para fortalecimento no tratamento de detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero. Mais de 5 bilhões de reais para as Santa Casas do nosso país. Custeio de 369 unidades do Sistema Único de Saúde. Investimentos de 381 milhões de reais. Mais de 35 milhões de reais de atendimento especializado em aldeias para a melhoria da saúde indígena. Gente da nossa terra, isso representa parte dos investimentos em saúde para o povo brasileiro, aplicado nesse governo em época de pandemia. O que acabei de expor aqui, infelizmente, as redes de emissoras de televisão do país, elas se omitem e não mostram nada disso. Eles buscam, a qualquer custo, promover o caos nesse país. E acredito que muita gente não quer isso no Brasil. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O destino sustentável do lodo de esgoto, chamado biossólido, é um grande desafio para as empresas, mas o uso agronômico do material é viável e rentável para a agricultura. O lodo de esgoto serve como fonte de matéria orgânica e nutrientes para o solo, pois tem alta concentração de nitrogênio e fósforo, e fica mais estável, homogêneo e tem odor mais suave que o humus. Viabilize o uso sustentável do lodo de esgoto na sua plantação. O meio ambiente, a empresa parceira e a sua produtividade só tem a ganhar. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A balança comercial brasileira registrou superávit de 1,102 bilhões de dólares na segunda semana de outubro, segundo o boletim preliminar divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia. O valor é resultado de exportações somadas de 6,183 bilhões de dólares e importações de 5,081 bilhões de dólares no mês. As exportações atingem 7,899 bilhões de dólares
e as importações 5,971 bilhões de dólares, com saldo positivo de 1,929 bilhões de dólares. A missão comercial do Paraná em Dubai já rende novas perspectivas para o Estado. Após alguns dias de rodada de negociações entre empresas paranaenses acordadas com parceiros internacionais que conheceram suas potencialidades no Paraná Business Experience, evento que acontece em paralelo à exposição Dubai 2020. Nossas empresas estão tendo a oportunidade de mostrar todo o seu potencial ao mundo. Algumas das principais vocações do Paraná, como a produção de alimentos, o cooperativismo e o desenvolvimento de novas tecnologias por startups, já chamada e chamam muita atenção de grandes investidores e potências parceiras. Agora estamos entrando na fase de amadurecer as relações e concretizar negócios, destacou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. A escassez de chips de computador, congestionamento portuário épico e uma grave falta de caminhoneiros, as delicadas cadeias de abastecimentos do mundo estão sob estresse extremo. O pesadelo da cadeia de suprimentos está aumentando os preços para os consumidores e também desacelerando a recuperação econômica global. Infelizmente, a Moody's Analytics está alertando que as interrupções nas cadeias de suprimentos ficarão piores antes de melhorar. A afirmação são de técnicos especializados. O Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, está com o edital de rechamamento público para desenvolver parcerias com empresas farmacêuticas, com o objetivo de produzir nacionalmente vacina pentavalente. O Instituto busca contribuir com o fornecimento do imunizante que protege contra a difteria, contra o tétano, coqueluche, hepatite B e pneumonia. Hoje, apenas 6 empresas no mundo contam com a pré-qualificação pela Organização Mundial de Saúde, processo que garante a qualidade e também a segurança mais a eficácia do insumo. Atualmente, o Ministério da Saúde adquire a vacina pentavalente da Organização Pan-Americana de Saúde, braço da Organização Mundial de Saúde para as Américas. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Para estimular, para impulsionar, para auxiliar. Fomento em ação. A Fomento Paraná, além de ofertar as linhas tradicionais, linhas de capital de giro, linhas adequadas à expansão de negócios, nós também atuamos fazendo frente ao apoio. Essa é uma diretriz importante do Estado também. Nós temos uma ideia-força que vem mobilizando todo o governo, né?
que é transformar o nosso Estado no Estado mais inovador do país, né? E, para tanto, a política de crédito é uma política importante. Dentro, em breve, nós colocaremos à disposição das empresas de base tecnológica, dos jovens empresários que estão trabalhando nas áreas de tecnologia, de informação, pelo menos 2 novas grandes possibilidades, né, de apoio para que a gente consiga manter e expandir esses negócios de base tecnológica, que são o Fundo de Capital de Risco e o Fundo de Investimento para Micro e Pequena Empresa. Nós estamos já numa fase bastante adiantada, o Fundo de Capital de Risco que visa apoiar financeiramente com recursos não reembolsáveis, né? O Estado, a partir desse fundo, entraria nos riscos, dividindo, compartilhando o risco do negócio, principalmente com o jovem empreendedor que está estruturando uma startup, e também o Fundo de Investimento e Inovação para micro e pequena empresas, que terá a finalidade de ofertar mais uma opção de crédito às empresas nascentes aqui do nosso estado do Paraná. São exercícios consequentes do Estatuto Paranaense dedicados à micro e pequena empresa, que nós estamos colocando esses 2 fundos à disposição, em benefício principalmente da expansão da base tecnológica, em especial do jovem empreendedor, que está muito atuante nas empresas, nas startups de base de tecnologia aqui do nosso estado. Uma outra frente importante, e não é uma frente que a Fomento Paraná tão somente vem priorizando, né? Até porque nós, recentemente, o ano passado, o governo, a partir principalmente da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, nosso secretário Norberto Urtigara, lançou o programa Paraná Cooperativo, né, que visa unir esforços de todos os órgãos e entidades do Estado, priorizando uma atenção ao movimento cooperativo, associativismo aqui no Paraná também, que é muito forte. A Fomento Paraná também dedica sua atenção às cooperativas, tanto as cooperativas agrícolas de produtores rurais, como cooperativas outras de reciclagem por exemplo, também de materiais não utilizados, reciclagem de lixo, né? E também as cooperativas de crédito, as cooperativas financeiras, nós temos como foco apoiá-los também, né? A Fomento Paraná, parte do arranjo do Banco do Agricultor, programa recentemente lançado pelo nosso governador Ratinho Júnior, também tem como público-alvo, além do pequeno produtor rural, da agroindústria familiar, apoiar as cooperativas de produtores, a associação de produtores com taxas reduzidas. É o Paraná apoiando o movimento cooperativo, o movimento associativista, que em particular no Sul é bastante desenvolvido, emprega, gera produto, gera produção, divisas ao nosso estado do Paraná. A pandemia de Covid-19 afetou de forma significativa o número de consultas e cirurgias relacionadas à visão no âmbito do Sistema Único de Saúde, isso no ano 2020. De acordo com dados apurados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a partir de registros do Sistema de Informações Ambulatoriais, do SUS, cerca de 3,7 milhões de consultas deixaram de ser realizadas, uma queda de 35% dos casos das cirurgias. Houve uma redução de 390 mil procedimentos, queda de 27%. A comparação em relação a 2019, ano pré-pandemia. O governo do Paraná assumiu posição de destaque quanto à adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Para a Controladoria Geral do Estado, que coordena a participação do Executivo paranaense, o resultado indica o compromisso da administração estadual com a integridade e a ética dos serviços públicos. O bom desempenho do Paraná foi anunciado pelo Controlador-Geral do Estado, Raul Siqueira, em participação do primeiro simpósio de Compliance e Controladoria Administrativa Pública, promovido pela Prefeitura. Ele também divulgou a iniciativa
em unir as prefeituras em um fórum permanente para debater sobre o combate à corrupção. No meio de uma região quente e seca em pleno sertão nordestino, surge uma espécie de oásis, água cristalina, que está brotando na Caatinga. Não é uma imagem, uma miragem, mas, sim, o resultado de reflorestamento realizado em uma das nascentes do Rio São Francisco, na comunidade rural de Brejo da Brasida, no município baiano de Santa Sé. Uma equipe formada por moradores da região cuidam de 26 nascentes. O futuro da energia está em preservar as nascentes, informam os especialistas. Os Estados Unidos vão abrir no início de novembro as fronteiras terrestres com o México e também com o Canadá aos viajantes vacinados contra a Covid-19. Em deslocações consideradas não essenciais, anunciou a Casa Branca. O secretário para a Segurança Interna dos Estados Unidos, Alexandro Mayorkas, disse que a data precisa ser reconhecida em breve, quer para as viagens por via terrestre e também marítima, quer também para as viagens internacionais por aviões, de acordo com um comunicado oficial da agência. O Instituto Nacional de Seguro Social alerta para alguns tipos de golpe contra aposentados e pensionistas. Essas práticas se tornaram comum nos últimos anos e em várias regiões do nosso país. A maioria das situações decorre por meio de ligação telefônica aos segurados ou envio de mensagens por e-mail, além de dados pessoais. Os estelionatários também pedem a transferência de dinheiro para a liberação de supostos benefícios. Segundo o INSS, em um desses golpes, os criminosos têm se passado por integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social, visando pedir a transferência de dinheiro para liberar supostos valores de benefícios atrasados. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O xadrez, ele é um esporte maravilhoso. Você pode aprender e você pode, como em todas as questões da vida, pela sua experiência própria, ir se desenvolvendo. Mas você não precisa traçar todo esse caminho sozinho. Você pode procurar tutores. O próprio chess.com, ele oferece na sua plataforma tutores que você vai encontrar. Quando você encontra, já está em nível intermediário, está com um rating aí aproximadamente de 2.000, você vai precisar da ajuda. Então nós temos aqui em Curitiba o Clube de Xadrez Erbo Stenzel, onde você vai poder encontrar fortes jogadores, se divertir gratuitamente, porque ele não cobra mensalidade, e encontrar tutores. Quando você precisar e puder, você pode contratar mestres, grandes mestres que estão disponíveis aí para ensinar e para aperfeiçoar o seu jogo, ou seja, pegar um atalho. Aqui, você pode ir sozinho, mas se você for com ajuda, você vai mais rápido.
Então, o Jaime Sunier, por exemplo, através da Espaço X, da Magistral, ele formou muitos dos enxadristas dessa nossa geração, como o Choma e muitos outros. Então, você pode procurar. Tem hoje a possibilidade de você pegar a tutoria de um grande mestre de forma online, ou seja, lá na Itália, lá na Argentina, ele vai estar te orientando aqui no Brasil para como você melhorar o seu jogo e se tornar cada vez mais um jogador forte, podendo alcançar aí 2.500, 2.600 de rating, buscar aí a norma para ser um grande mestre. Olha, como diz o maior youtuber do Brasil, Rafael Chess, xadrez é diversão. Divirta-se muito, sempre. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, é o vilão da história do aumento dos preços dos combustíveis. Segundo ele, o problema não é o imposto sozinho, mas a forma como ele é calculado sobre os preços. Estamos discutindo isso com profundidade, desde que o presidente da Petrobras foi convidado ao plenário. Nunca dissemos que o ICMS starte o preço. O cálculo é que faz com que ele starte os aumentos. E o vilão da história, diz o deputado. China e Estados Unidos, os dois gigantes da economia global, vivem nos últimos anos um ambiente que tornou as relações ainda mais agudas. A era Donald Trump aprofundou o clima de animosidade e a troca de acusações. A pandemia foi o empurrão para amplificar as desconfianças entre os dois países. O tensionamento desencadeou mudanças de estratégias das multinacionais, principalmente as americanas, que tinham na China seus principais centros de abastecimento. E com cautela, algumas empresas começam a estudar formas de redistribuir sua produção para outros países, tanto na própria Ásia, quanto também no continente americano. Um projeto de aprimoramento da estrutura do Laboratório de Perfis Genéticos do Paraná recebeu do Ministério da Justiça e da Segurança Pública a maior nota de avaliação do Brasil. O resultado garante investimentos do governo federal de R$ 790 mil destinado a dar ainda mais precisão às análises relacionadas no estado do Paraná. O edital da União tem por objetivo estruturar o sistema de gestão da qualidade dos laboratórios que compõem a rede nacional. Este certificado está proporcionando a garantia da qualidade, integridade, segurança e competência de cada um, em prol dos dados inseridos nos bancos de perfis científicos e também no Banco Nacional de Perfis Genéticos. A Agência Internacional de Energia considerou que o mundo vai sofrer com o abastecimento global, mas também com turbulência no abastecimento energético, se não investir mais rapidamente em energias limpas. No relatório anual publicado antes da abertura da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, a COP26, em novembro, em Glasgow, na Escócia, a agência emitiu avisos sérios sobre a direção que o mundo está tomando com relação à poluição do ambiente. Os deputados aprovaram em relação final, na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Paraná, a proposta que busca fomentar o apoio e também a qualificação dos hospitais públicos e filantrópicos no SUS no Paraná. O projeto de lei número 521 de 2019, do deputado Michele Caputo Neto, agora segue para a sanção ou veto do Poder Executivo. O crescimento econômico nos países mais pobres deve ficar atrás das expectativas pré-pandemia por anos, dadas as lacunas nas taxas de vacinação, crescimento da renda e também a capacidade de endividamento, disse
o Fundo Monetário Internacional em seu relatório fiscal divulgado. Os níveis da dívida global subiram para um recorde de 226 trilhões de dólares em 2020, um salto de 27 trilhões de dólares em apenas um ano, o que excede em muito o ganho acumulado de 20 trilhões de dólares visto ao longo dos 2 anos durante a crise financeira global de 2008 e 2009, mostrou o relatório científico. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Bom dia, Johnny. Bom dia, Zé Domingos. Bom dia, Biro. Bom dia a todos. Zé, o Curitiba pega o Vasco, 4h30 da tarde, cobertura da cidade, é M670, Paranaguá 97.3 e demais nossos canais aí, live do YouTube, nas redes sociais. Curitiba tem que vencer, Zé. Agora já se fala, já se comenta no Curitiba de que o apito amigo pode ajudar o Vasco. Você acredita nisso? O Vasco é o 8º, 43, o Curitiba é o primeiro, 54. Nem de longe acredito nisto de apito favorecer o Vasco da Gama, porque me parece que o Vasco da Gama nem com o auxílio do apito vai chegar. Observe a diferença do Vasco da Gama, 8º colocado, para o Curitiba, que é o primeiro colocado. São 11 pontos. 11 pontos. Curitiba 54, Vasco da Gama 43. O Botafogo, o segundo colocado, concorrente direto do Vasco da Gama, porque são rivais do futebol carioca, o Botafogo que empatou nesta terça-feira, o Botafogo está com 52 pontos, é o vice-líder. O Botafogo, sim, este tem condições em chegar à classificação, acho que é seríssimo candidato a voltar à elite do futebol brasileiro. Mas o Vasco da Gama não passa um bom momento. E o Coritiba tem que se impor, tem que afundar ainda mais o Vasco da Gama. Porque está na hora do Coritiba ganhar uma partida, do Coritiba mostrar por que é líder do campeonato, porque há tantas e tantas rodadas está lá na frente. Está na hora dos pupilos do paraguaio mostrarem que não são ligados a cavalos paraguaios, que são jogadores de futebol dispostos a uma grande conquista, que é retorno à elite do futebol brasileiro. Coritiba não tem jogado bem, mas uma hora o Coritiba vai se encontrar, vai jogar bem e vai ganhar. E acho que isto vai acontecer nesta partida frente ao Vasco da Gama, com o Coritiba dando um passo gigante para se afirmar definitivamente como novo componente do futebol principal do país. Robinho, Rafinha ou Vagninho? Quem deve ser titular, já que Robinho não vem jogando bem e Rafinha muito menos, E o Vagninho pode voltar. Se o Vagninho está em condições, o Vagninho tem que ser titular, porque ele é o jogador da explosão pelo lado direito, se mexe bastante, ajuda a defesa quando necessário, é um jogador pontual para o Coritiba. E o Robinho deve jogar ali pelo meio campo, porque ele é mais presente, mais ativo, mais participativo do que o Rafinha. O Rafinha tem feito muito pouco ultimamente, tem reclamado demais e jogado pouco.
Valeu, um abraço, Zé, até outra. Um abraço, até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.